Boa noite! Feliz sábado! Tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui neste acampamento, com este clima chuvoso. Tem gente que está com frio, eu confesso que eu estou suando. Eu não sei o que dá em mim não, mas eu realmente não estou com frio. Mas eu acredito que essa noite aí, se continuar com esse clima e chover, lá vai chegar uns 50 e alguma coisa. Queridos, nós estamos concluindo a nossa série do Garagem Jovem com o tema O Leão e o Cordeiro. Este tema foi um tema assim fantástico. Nós estamos hoje concluindo com os dois Jesus. Os dois Jesus. E por que os dois Jesus? Por que deste tema? Por que este título? De onde é que vem os dois Jesus, pastor? Que conversa é essa? É sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu queria que você prestasse atenção, porque eu sei que a nossa mensagem hoje vai fazer diferença na sua vida. Quero te convidar a fechar seus olhos para nós falarmos com Deus. Oremos. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos por tuas bênçãos, te agradecemos por estar aqui reunidos. E agora, Senhor, que vamos estudar a Tua Palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, que nos capacite, que abra nossa mente para compreendermos o que vamos estudar, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar para vocês nessa noite sobre os últimos acontecimentos na vida do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar com vocês sobre os últimos momentos da vida de Jesus. Os momentos finais da vida de Jesus são de extrema importância para nós, porque dizem respeito à nossa salvação. Então, se você está aí talvez um pouco disperso, está caminhando por aí, se tem alguém do seu lado conversando, diga, agora eu quero ouvir a palavra. E eu vou tentar ser objetivo, porque já estamos com o horário avançado, eu não quero que você fique aqui até tarde. Você sabe que lugar é esse? Quem sabe que lugar é esse aí? Olha aí, alguns já conhecem. Getsemane ou Getsemane, é um jardim que fica em Jerusalém, de onde você consegue ver os muros de Jerusalém, local onde tem algumas oliveiras que são milenares. Algumas dessas árvores viram o Senhor Jesus Cristo na noite que ele foi traído. Algumas dessas árvores já estavam ali, naquela noite fatídica em que Cristo desceu ao lugar mais baixo que ele poderia ir para salvar o ser humano. No jardim do Getsemane travou-se a última batalha em favor do ser humano. Os momentos de maior angústia na vida de Cristo estão registrados neste lugar, o jardim do Getsemane. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas 22. Versos 44. Lucas 22, verso 44. Diz a Bíblia, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. A angústia que o Senhor Jesus estava sentindo naquela noite foi a maior que um ser humano poderia experimentar. A ponto dele sofrer o que na medicina ficou conhecido como hematidrose. Você sabe o que é hematidrose? É uma condição raríssima, em que alguém chega a um ponto de angústia, de estresse mental tão gigantesco, tão absurdamente alto, que vasos sanguíneos começam a literalmente explodir, a se romper. E então a pessoa começa a suar sangue.
Esta condição é raríssima e recebeu o nome pela medicina porque o Senhor Jesus passou por ela. Mas por que você não vê pessoas que têm uma depressão, ou uma pessoa que está com um estresse, tem uma angústia muito grande, faliu e perdeu todo o recurso? Por que uma pessoa que foi traído, está num relacionamento tóxico, porque foi abusado, enfim, por que você não vê essas pessoas por aí sangrando? É que o nível de estresse, o nível de pressão não chegou ao limite. Era necessário muito mais para que aquela pessoa começasse a suar sangue. Cristo chegou a esse limite, só que ele não podia desistir. E por que muitas pessoas não têm hematidrose por aí? Porque por muito menos as pessoas, infelizmente, tiram a sua própria vida. Quando chegam a um nível de estresse muito alto, essas pessoas então tiram a própria vida. Mas por que Jesus estava sofrendo naquela noite? O que trouxe tão grande sofrimento ao Filho de Deus? Eu quero que você imagine aqui a seguinte situação. Imagine que você está em casa, você foi para a igreja no sábado de manhã, e agora você está em casa no sábado à noite, e de repente você escuta alguém batendo bem forte na porta. E você, 1h dessa da noite, 9h da noite, quem será? E as pancadas na parede são fortes e você ouve um grito do lado de fora: FBI, open the door! Você já leva um susto. Oh, FBI, open the door? Eu não fiz nada. E você abre a porta e o agente do FBI cita exatamente o seu nome. Eu vim atrás de fulano de tal. Já imaginou? Lúcio, Roberto, é você? Gilberto, é você? Ali, estou procurando Ali. É você? E você responde: sim, sou eu. Aconteceu alguma coisa? Nós temos um mandado de prisão para você. Bom, o que foi que eu fiz? Houve um assalto à mão armada agora há pouco em um supermercado aqui próximo e você foi a pessoa que bate com a descrição, o seu nome, tudo. Ah, não. Eu estava no JA no sábado à tarde, estava tendo uma programação na igreja. Não, agora à tarde houve um assalto e você foi o culpado. Não. E aí de repente você vê uma pessoa passando na rua e é o dono do mercado e diz: esse daí mesmo. Foi ele. Eu não fiz isso. E aí de repente passa um irmão da igreja que estava na igreja com você no sábado à tarde. E aí você diz: tá ali o Tilate, olha o Helder ali, eu estava na igreja com ele, pergunta para eles. O Helder olha e diz: não, estava comigo não. Eu vi você passar correndo com a arma na mão aí hoje à tarde. De repente passa o pastor. Não, o pastor vai confiar. Pastor, o senhor não me conhece? Eu não estava lá na igreja, não vi você na igreja não, vi você com uma arma aí correndo. Imagine a situação e você começa a pensar: isso é uma pegadinha, só pode? Todo mundo me viu na igreja. E você agora pergunta para os seus parentes: não, mas minha esposa estava aqui, meu pai estava aqui, meus irmãos estão aqui. Pergunta para eles e todo mundo diz: não estava aqui não. Ele chegou correndo aqui em casa, jogou alguma coisa fora, não sei o que era, mas parecia realmente uma arma. Como é que você se sentiria? Sabendo você que não cometeu crime algum. Como você se sentiria? Talvez alguns dizem: mas isso é uma injustiça. Eu estou pagando por um crime que eu não cometi. Mas você não é nenhum santinho, não. Você não assaltou o mercado. Mas eu tenho certeza que você já cometeu muitos outros pecados, sim ou não? Você não é culpado de assaltar o mercado, mas é culpado de muitas outras coisas. E você se acha injustiçado e aquilo é um tremendo erro levar você preso por conta disso. Imagina quem foi 100% perfeito, que nunca cometeu erro algum, ser acusado de todos os pecados da humanidade, de todos aqueles que já nasceram e já morreram, dos que estão vivos e dos que ainda nem nasceram, mas vão nascer. Jesus Cristo pagou pelo pecado de todos eles.
Só que ele era inocente, puro. Diferente de mim e de você, que já temos outros pecados, não temos esse, mas temos outros, ele não tinha nenhum. Em Cristo era como um imã de polos iguais, se repele, não encosta, é água e óleo, pecado e Jesus não se davam. Eu quero ler alguns textos com vocês, eu queria que vocês prestassem atenção. Olha esse texto: como substituto e refém do pecador, estava Cristo sofrendo sobre a justiça divina. Viu o que significa justiça. Até então fora como intercessor por outros. Agora ansiava alguém que por ele intercedesse. Ao sentir Cristo interrompida a sua unidade com o Pai, temia que em sua natureza humana não fosse capaz de resistir ao vindouro conflito com os poderes das trevas. No deserto da tentação estivera em jogo o destino da raça humana. Cristo saíra então vitorioso. Agora viera o tentador para a derradeira e tremenda luta. Para isso se preparara ele durante os 3 anos do ministério de Cristo. Queridos, Satanás se preparou 3 anos para esse momento. Tudo estava em jogo para ele. Falhasse aqui e estava perdida a sua esperança de domínio. Os reinos do mundo tornar-se-iam, afinal, possessão de Cristo. Ele próprio seria derrotado e expulso. Está falando de Satanás. Mas se Cristo pudesse ser vencido, a terra se tornaria para sempre o reino de Satanás e a raça humana estaria perpetuamente em seu poder. Você entendeu quão grave era a situação? Quão pesado era? Se Cristo pudesse ser vencido, a terra se tornaria para sempre o reino de Satanás. Tudo estava em jogo. Satanás se preparou para aquele momento. E Jesus Cristo, a única coisa que ele desejava era que alguém intercedesse por ele. Ele pediu: orem por mim, orem por mim. Pediu aos seus 3 discípulos mais chegados: orem por mim. Pedro, Tiago e João. O que aconteceu? Eles dormiram. Jesus chegou e estava lá Pedro, Tiago e João. E Jesus disse: vocês não conseguiram orar nem 1 hora por mim? No momento de maior necessidade, os amigos de Jesus estavam dormindo. Terrível, terrível foi a tentação de deixar que a raça humana sofresse as consequências de sua própria culpa e ficasse ele inocente diante de Deus. A maior tentação de Cristo foi deixar você. A maior tentação de Cristo foi abandonar você. A maior tentação de Cristo foi dizer assim: eu não sou culpado de nenhum desses crimes. Ali na cruz, naquele momento do Getsemane, Cristo já começou a padecer as dificuldades, as dores do pecado. Ali estava sobre ele os pecados de toda a humanidade. Você já imaginou os 6 milhões que Hitler matou durante a Segunda Guerra Mundial? Já imaginou os crimes bárbaros que Nero cometeu? Você sabia que Nero matou todas as esposas dele? E matou a mãe dele também? O imperador Nero, inclusive, mandou abrir a barriga da mãe. Foi assim que ela morreu. Ele disse: eu quero saber de onde eu vim, de onde eu nasci. Abre aí para eu ver. E matou a mãe dele, que ele queria ver de onde ele tinha saído. O indivíduo era um monstro, mas se no momento final de sua vida, nos últimos segundos, um infeliz desse pediu perdão a Deus e disse: Senhor, perdoa os meus pecados, Deus perdoou. Sabe por quê? Porque lá na cruz do Calvário, o que Cristo fez foi suficiente para salvar todo mundo, até esses monstros. Sabe Manassés? Homem terrível. A Bíblia diz que ele fez pior do que todos os reis que vieram antes dele e depois dele. E ele fez pior do que os reis pagãos ao redor. Queridos, havia uma divindade, um deus falso nas nações pagãs. Deuses como Quemos, Moloque. Era um deus de bronze, bem grande, ficava com os braços assim estendidos. Aqui atrás era oco, era um buraco nas costas. O que eles faziam? Colocavam lenha aqui dentro das costas dele, que era oco, até o braço, e acendia fogo. Quando o braço estava vermelho do fogo, bem quente, pegava o bebezinho, Manassés, um rei de Israel, pegou o seu filho, o bebezinho, tirou a roupa e colocou em cima dos braços de Moloque, para que a criança fosse queimada viva
em oferenda a um Deus falso, um rei que conhecia o Deus de Israel. O profeta Isaías foi levado à presença do rei. Deus disse, deu um recado para Manassés, e o profeta Isaías foi lá e fez a mensagem: você está agindo errado, você se afastou dos caminhos do Senhor, e falou uma mensagem dura para Manassés. Adivinha o que Manassés fez? Onde é que tem um tronco oco, um tronco vazio, um tronco oco de árvore? Aí acharam um tronco oco. O que ele fez? Põe o profeta Isaías ali dentro. Colocaram. Agora serra no meio o tronco. Serraram. Irmãos, ser decapitado é bom demais perto disso daí. Que é uma só. Já foi. Você nem sente. Agora ser serrado ao meio e vai. Foi assim que o profeta Isaías perdeu a sua vida. Sabe qual é a coisa mais intrigante nessa história? O rei Nabucodonosor levou Manassés lá para a Babilônia, ou foi Merodach Baladã, não me lembro agora. O rei da Babilônia levou ele, viu Merodach, levou ele para a Babilônia. Chegando lá, ele na cadeia, fez uma oração: Senhor, me perdoe por todos os meus pecados, tudo que eu fiz de errado, se arrependeu. Aí Deus perdoou. E ele ainda voltou para Jerusalém e ainda reinou. Fica imaginando chegando lá no céu, encontrando Isaías, encontrando Manassés. Que situação. Mas é para você entender que na cruz do Calvário foi ofertado perdão para todo pecador, porque Cristo, ali na cruz estava o estuprador, estava o assassino, estava o pedófilo, todos os tipos de crimes estavam sobre Jesus. Na angústia de sua alma, jazia prostrado na terra fria, experimentava o desagrado do Pai, tomara dos lábios do homem culpado o cálice do sofrimento, e pusera-se a sorvê-lo ele próprio, dando em troca ao homem a taça da bênção. A ira que devia ter caído sobre o homem, caía agora sobre Cristo. Foi ali que o misterioso cálice lhe tremeu na mão. Cristo bebeu o cálice da maldição, que era meu e seu, e deu para você o cálice da bênção. Agora, um dos textos mais fortes e mais impactantes para mim é o que vem a seguir, porque fala exatamente do que é este cálice de maldição. É que a gente não tem uma noção clara, e o que está escrito aqui, o Testemunho Seletos, volume 1, página 222, deve fazer você refletir. Quando ela vai falar que Jesus bebeu o cálice, olha que expressão fortíssima ela usa. Em meio à pavorosa treva, experimentada pela compassiva natureza, sorve, bebe o Redentor, o misterioso cálice, até as fezes. Ela está dizendo que é como se Jesus estivesse bebendo o cálice de angústia, como se fossem fezes. De tão nojento, de tão terrível, de tão pavoroso que foi este momento. Não tinha uma linguagem mais terrível do que essa. Você consegue imaginar a cena? É para você perceber quão terrível foi o pecado para Jesus. Era como se estivesse bebendo um cálice de fezes. Eu não consigo encontrar um texto mais forte, mais pesado do que esse, para demonstrar a angústia que Cristo sofreu. Aí, irmãos, o texto diz que o cálice começou a tremer na sua mão. Em outras palavras, é como se a luta para salvar você e a mim estava tão intensa que ele não estava mais aguentando. E é fato, a Bíblia diz, ele diz: Senhor, se for possível, passa de mim este. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mas Deus, sofria com seu filho. Anjos contemplavam a agonia do Salvador. Via o seu Senhor circundado de legiões das forças satânicas. Sua natureza vergada ao peso de misterioso pavor, que todo o fazia tremer. Houve silêncio no céu. Nenhuma harpa soava. Preste atenção, pudessem os mortais ter testemunhado o assombro das hostes angélicas, quando em silenciosa dor observavam o Pai retirando de seu bem-amado Filho os raios de luz, amor e glória.
e melhor compreenderiam quão ofensivo é aos seus olhos o pecado. Deus retirando a luz, o amor, a glória de Jesus. Por quê? Porque ele tinha que sofrer sozinho. Ele não podia ter a presença de Deus ali, confortando, dando forças para ele. Ele tinha que trilhar este caminho sem a ajuda de Deus, sozinho. Como é que eu sei disso? Ele grita na cruz: meu Deus, por que me desamparaste? Ele estava só. Ele teve que passar por esse caminho só. Durante todo o seu momento de angústia aqui na terra, você tem o privilégio de clamar a Deus e dizer: Senhor, me ajude, Deus está ali te ajudando. Você sente o conforto da presença de Deus. Mas na hora mais angustiosa, quando o cálice mais terrível estava nas mãos do Salvador, ele não pôde contar com a presença do Pai. Você não tem noção de quão pesado é isso. Nessa hora de crise, quando tudo estava em jogo, quando o misterioso cálice tremia nas mãos do sofredor, abriu-se o céu. Surgiu uma luz por entre a tempestuosa treva na hora da crise, e o poderoso anjo que se acha na presença de Deus, ocupando a posição da qual Satanás caíra, veio para junto de Cristo. Você vai encontrar isso aqui no Lucas. A gente estava em Lucas 22, 44. Se você ler o verso 43, diz: e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Deus não pôde colocar a sua presença ali. Ele teve que trilhar sozinho. Mas estava tão pesado, que Deus disse ao anjo Gabriel: Gabriel, vai lá e fala com ele. Fala para ele não desistir. Conversa com ele, conforta ele. Veio um anjo, irmãos. A Bíblia diz que veio um anjo. Somente para... Eu não sei que palavras Gabriel falou para Jesus. Mas eu fico imaginando, quem sabe Gabriel dizendo assim: não desiste. Lá em Brockton, Massachusetts, vai ter um grupo de jovens que vai te aceitar, que vai te amar, que vai para o céu. Se você desistir, eles vão perder a salvação. Não desiste. Tem um grupo de jovens no Brasil, tem um grupo de jovens em Cabo Verde, tem jovens no Japão, tem pessoas na China, tem pessoas nos países árabes, tem pessoas que também darão a vida pelo Evangelho. Não desiste. Algum tempo depois, com este momento de conforto, Cristo se sentiu renovado para enfrentar a dura prova que estava à sua frente. E ele foi então conduzido a Pilatos. Queridos, Pilatos era um homem frio, mau, terrível. Mas a sua esposa o advertiu: não se meta com ele, eu tive um sonho com este homem. E ele é um homem justo. Pilatos estava tentando salvar Jesus. E para tentar aplacar, de certa forma, a ira dos judeus, o que ele fez? Mandou chicotear Jesus. Irmãos, muitas chicotadas. Muitas chicotadas. Finalmente, ele é trazido. E na hora que ele é trazido, as pessoas ainda gritavam que queriam a morte de Cristo. Pilatos tem uma grande ideia, uma brilhante ideia. Eu sei que a cada ano é costume libertar alguém na Páscoa, um prisioneiro. Eu vou trazer o pior de todos os prisioneiros. Eu vou trazer o mais terrível. E ele traz o indivíduo chamado Barrabás, que significa filho do Pai. Olha que contraste. Bar, em aramaico, filho. Bar-Sabás, ou Bar-Rabás, filho do Pai. Estava de um lado Jesus, o verdadeiro filho do Pai. E do outro lado um falso, Barrabás, um falso Messias. Olha o que Ellen White fala sobre este homem. Barrabás havia asseverado ser Cristo. Ele dizia que ele era o Cristo. E cometera grande maldade. Sob uma ilusão satânica, pretendia que tudo quanto pudesse obter por furtos e assaltos era seu. Era Robin Hood ele. Um marcante contraste se apresentava entre os dois. Barrabás era uma personalidade famigerada que havia realizado coisas admiráveis por meios diabólicos.
E agora vocês vão entender o porquê do tema, os dois Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 27, o verso 17. Mateus 27, o verso 17. Eu vou ler e eu quero que, se tiver alguém com uma versão diferente, por favor, me fale. O texto de Mateus 27, 17 diz assim na minha Bíblia. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Tem alguma versão diferente aí que está escrito diferente? Ok. Tem alguma versão que antes de Barrabás tem outro nome? Alguém? Qual é a versão? Quem foi que leu aí? A sua? Como é que diz a sua versão? Yes, you can. Okay, in English. It says, so when the crowd had gathered, Pilate asked them, which one do you want me to release to you? Jesus Barabbas or Jesus who is called the Messiah? Oh, why? Algumas versões dizem, portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos, qual quereis que vos solte? Jesus Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Você percebeu isso? Na sua versão talvez esteja só escrito Barrabás, mas por que na dele está escrito Jesus Barrabás? Em algumas outras está escrito assim. Esta versão que foi lida, ela aparece em versões bem antigas do 3º e do 4º século. Por exemplo, na Siríaca, na Georgiana, na Armênia. E também foi citado por Orígenes dessa forma. Há outras versões com outras palavras. Mas nós não podemos bater o martelo e dizer, estava assim. Entretanto, o próprio texto nos deixa curiosos, porque seria muito fácil. Pilatos poderia dizer, quem quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus? Por que Jesus chamado Cristo? É como se vocês querem que eu solte o Jesus Barrabás ou o Jesus chamado Cristo. Entendeu? É que o primeiro nome de Barrabás, segundo alguns, era Jesus. Diante da multidão estavam dois Jesus. Jesus Barrabás e Jesus chamado Cristo. Os dois Jesus. Um falso e um verdadeiro. A pergunta foi feita para aquela multidão: qual dos dois quereis que vos solte? Ao Jesus Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Eu quero falar um pouquinho sobre este rapaz que interpretou Barrabás. Pietro Sarubi é o nome dele. Pietro Sarubi é um ator mediano. Não tinha visibilidade. Você lembra de algum filme com ele? Um ator, se não me falha a memória, italiano, que trabalhou em circo. Fez algumas aparições em pequenos filmes. Até que um dia ele recebe uma ligação de nada mais, nada menos que Mel Gibson, chamando-o para atuar em um filme. E ele pensou, uau, vou ter a oportunidade da minha vida, vou ficar conhecido. E sendo Mel Gibson, deve ser algum filme de ação. Claro, estou dentro. Quando ele soube que era sobre a paixão de Cristo, ele não ficou muito entusiasmado. Ele era meio ateu. E ele não ficou muito feliz. Mas ele pensou assim, quem sabe eu posso interpretar Pedro, que tem várias aparições. Nos filmes, quanto mais aparições, maior o cachê. Só que o Barrabás só aparece naquela parte e acabou, não aparece mais. Ou seja, o cachê pequenininho. Ele disse, não quero ser o Barrabás, não. Não, mas eu quero que você seja o Barrabás. Finalmente ele aceitou. No dia de gravar a cena, pode deixar.
Pode deixar. No dia de gravar a cena entre Jesus e Barrabás, aconteceu algo interessante. Mel Gibson queria que a filmagem ficasse... Ele queria pegar as impressões no primeiro momento, que fosse uma surpresa para os dois. Por isso ele não quis fazer ensaios. Eu estava lendo sobre esta parte e o Mel Gibson deu instruções claras de que o Barrabás não devia olhar para Jesus. Você não deve olhar para ele. Ele queria traçar um contraste claro entre o Jesus e o Barrabás, o bom e o mal. Mas você não vai ficar encarando Jesus. Você faz as suas pataquadas, faz o seu negócio lá e vaza, vai embora. Mas você não pode ficar encarando ele, ok? Ok. Não ensaiaram, por quê? Porque ele queria pegar as impressões do momento. Ele queria que fosse um choque mesmo. Resultado? Essa cena de Jesus e Barrabás foi gravada 54 vezes. Mas só da primeira vez ela foi tão intensa, tão de ruptura, tão explosiva, que aconteceu uma coisa realmente estranha. Isso aqui é o Pietro Sarubi falando. Eu parei, todos pararam. Fiquei sem respiração. Não entendíamos o que estava a acontecer. O olhar era tão forte, tão verdadeiro, que criava uma suspensão da realidade. Pietro Sarubi foi para o hotel naquela noite. Ele não conseguiu dormir. Ele diz, liguei a luz da cabeceira. Fiquei a noite toda sentado na cama a pensar neste olhar que tinha pela frente. Era um olhar com uma pergunta que eu não conseguia compreender e que me desestabilizava. A pergunta de Pilatos ecoa: o que vocês farão de Jesus, chamado Cristo? Aquela cena não era para acontecer daquela forma, mas eu fiquei me perguntando. Pietro Sarubi estava olhando para Jim Caviezel, uma maquiagem muito bem feita, mas era um ator igual a ele. E ele ficou tão impressionado com o olhar de um ator, do Jim Caviezel. Ele diz, eu senti como se eu estivesse olhando para o próprio Cristo. Sabe o que aconteceu? O Pietro Sarubi se converteu, se tornou um cristão. Ele se tornou um cristão. Mas eu fiquei pensando, ele não olhou para os olhos de Jesus Cristo. Ele não olhou para os olhos de Jesus de verdade, ele olhou para os olhos de um ator. E mesmo assim, ele sentiu a profundidade daquele olhar. Naquele dia, a humanidade escolheu crucificar Jesus e libertar Barrabás. Mas hoje, está novamente a pergunta sendo feita para você. Ao final desta série, do Garagem Jovem, o Leão e o Cordeiro, eu pergunto a você, o que você fará de Jesus chamado Cristo? Permitirá que Ele seja o seu Senhor? Que Ele seja tudo na sua vida? Que Ele seja o seu Rei? Que Ele seja o seu universo? Ou permitirá que Jesus seja crucificado outra vez? Ou deixará o Mestre ser crucificado mais uma vez? Que escolha você fará? Eu quero cantar uma música nesta hora. Eu comecei o Garagem Jovem cantando uma música em hebraico. E agora eu quero cantar uma música em espanhol. Vai colocar a tradução ali? Pode aumentar o som. Dá 2 cliques na tela. Dá 2 cliques aí para... Dois cliques rápido na tela para aumentar. Isso. Pode voltar? Pode voltar aí, por favor, porque... Isso, obrigado. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día
solamente que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siempre lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo y llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí, quiero entregarte. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Amém. Que Ele seja seu universo. Vamos ficar em pé e vamos orar. Santo Deus e Pai, obrigado porque Jesus Cristo veio a este mundo para nos salvar. Obrigado porque Ele veio e se fez um de nós, levou a nossa culpa, levou o nosso pecado, para que nós pudéssemos ser salvos. Um dia a humanidade escolheu o Jesus errado, o impostor, o ladrão, Barrabás. E o Jesus chamado Cristo, a humanidade disse, crucifica-o. Sim, Senhor, foram os nossos pecados que o crucificaram. Mas nessa noite nós queremos escolher Jesus. Jesus como nosso universo, como nosso Senhor, como tudo. O Jesus certo, nós queremos escolher para a nossa vida. Que esse seja um acampamento com a Tua presença. Abençoe cada jovem. E agora que nós vamos nos retirar para descansar, permaneça conosco em nome de Jesus. Que Deus abençoe você.